Se não acreditasse na loucura da garganta do pássaro, se não acreditasse que no monte se esconde o trino e o pavor, se não acreditasse na balança, na razão do equilíbrio, se não acreditasse no delírio, se não acreditasse na esperança, se não acreditasse no que procuro, se não acreditasse no caminho, se não acreditasse no que resta, se não acreditasse no que luta, que coisa seria? Eu acho que nós temos muita carência ainda, principalmente de quem tem o poder aí nessas organizações, de dar mais atenção à questão do jornalismo e da imprensa no meio sindical. Nós temos sim que evoluir em termos de comunicação, nós temos que discutir melhor a nossa forma de comunicação, até a nossa linguagem, o sindicalês. Que bom que nós estamos ampliando esse debate, né? Nós estamos, hoje, o Sindiprev, mais 4 sindicatos, e, quem sabe, os outros anos a gente possa estar ampliando outros sindicatos a estar na organização. Queria fazer alguns agradecimentos, primeiro, aos jornalistas dessas entidades aqui, que a gente sabe, não só dessas entidades, como de outras entidades que são grandes responsáveis por estar acontecendo esse evento aqui em Florianópolis. Bem-vindo a todos e que a gente consiga tirar o que tiver de melhor nesse evento para a gente levar para a nossa base. O primeiro seminário unificado de imprensa sindical aconteceu em Florianópolis, nos dias 4 e 5 de julho de 2013, questionando por que a luta dos trabalhadores não é notícia. O encontro discutiu e encaminhou propostas sobre 4 temas fundamentais na vida diária dos jornalistas que atuam no meio sindical. Qual é o perfil do jornalista no Brasil? E em que condições trabalha? Esse foi o primeiro número da Folha Sindical que o Luciano fez, tá, gente? Então, critique o Luciano, tá? A diretoria acabava de ser eleita, a diretoria do Sindicato dos Bancários de Florianópolis, já com uma greve para preparar, dias depois, que viria a ser uma das grandes greves, né, da história da categoria. Depois de 20 e tantos anos de ditadura, suas lideranças dizimadas, algumas mortas, desaparecidas pela ditadura militar. Aqui, uma greve geral, né, de 87, eu acho, contra o Plano Bresser, é isso, Luciano? Para essa greve, a estimativa da CUT, do Comando Nacional de Greve, que era um movimento unificado, é que a gente conseguiu mobilizar 33 milhões de trabalhadores. O movimento perdeu essa capacidade de protagonizar e de mobilizar tanta gente. 33 milhões. Não estamos falando de 1 milhão via Facebook, não. Estou falando de 33 milhões paralisados um dia. Não tinha internet, não tinha redes sociais, né? Os sistemas de informação eletrônica eram precários e foi greve convocada por panfleto, jornal impresso e carro de som. Hoje a gente produz com menor custo, maior agilidade. O que a gente tem hoje como perfil, né? Página da internet, web rádio, produção de vídeo, perfis de redes sociais, boletins eletrônicos, clipe de notícias, releases para a imprensa, troca de informações com maior agilidade e a constituição de redes de notícias. São vários os exemplos. Eu lembro que, na época, a Cris está aqui, Escomazon, a Rô, acho que o Luciano, Sandra Verli, também participaram de uma iniciativa que era o chamado NOS, né? Núcleo Organizado de Imprensa Sindical. É uma experiência de tentar unificar as micro-redações, as microestruturas, e dar conta de alguns momentos, por exemplo, de mobilizações mais amplas. Eu acho que foi a greve de 91 contra o Plano Collor. A gente conseguiu colocar na rua, né, alguns milhares de exemplares de um jornal unificado, feito por profissionais de várias entidades. Então, foi uma experiência interessante, mas também que quedou por ali. O outro dado interessante são as atividades desenvolvidas pelos jornalistas sindicais. Assessoria, 95,23%, produção de panfletos, 90,47%, cartilhas, 80%, boletim eletrônico, 85,71%, redes sociais, 90%, diagramação,
52,38%, ilustração, 9,52%, fotografia, né, 95%, veja, né, altíssimo, rádio, 23,8%, TV, 14,28%, impresso, 100%, internet, 95,23%. Então, essa questão da multifuncionalidade, que não significa necessariamente um multissalário, né, está posta também no caso da imprensa sindical. Se a gente encara o jornalismo como uma forma de conhecimento social, né, como um discurso sobre a dimensão do humano, da vida, do mundo, da vida em sociedade, das lutas sociais, né, e aí eu parto dessa ideia, que não é uma ideia minha, uma ideia de um autor que nos é também muito caro, muito próximo, chamado Adelmo Genro Filho, que esboça essa concepção, essa teoria, como chama o Adelmo, uma teoria marxista do jornalismo, né, dizendo, então, que o jornalismo não é uma coisa que se resume à técnica, né, que é isento, asséptico, objetivo. O jornalista é um sujeito que produz uma notícia. E, ao produzir uma notícia, ele, sujeito dessa produção noticiosa, entra em contato com uma realidade. Encare o jornalismo como uma forma de conhecimento. Será que não era um momento, junto a todas essas questões que você colocou, inclusive da própria iniciativa popular, mas a gente também está se apropriando dessa discussão sobre reforma política no Brasil? O que acontece hoje no país? Nós temos um governo, teoricamente, de esquerda há 10 anos no poder. E a democratização da mídia não deu passo nenhum, continua estacionada no mesmo lugar. Porque quando se fala muito em outra imprensa, em outra mídia, se acaba indo para um discurso de meio a Globo da esquerda, né? E, na verdade, acho que não é bem por aí. Eu acho que a questão de ter esse conceito como um valor dentro da mídia alternativa seja talvez um ponto muito importante. A internet, ao mesmo tempo que nos facilita essa discussão e democratiza as informações, também pode ser uma grande arma nesse sentido, no controle dos dados, tendências, informações e o que a gente pensa a respeito do mundo e das coisas para nos controlar. A pergunta é, por que a mídia faz isso? Por que eles colocam um fato, que, na verdade, não é um fato comum a todo, mas é porque é constrangedor, ou eles criam essa coisa, por exemplo, a cura gay, que criaram o kit gay, né? Começaram a colocar na mídia que o kit gay era uma coisa para ser entregue às criancinhas lá no pré-escolar e na escola, e não era. Era uma coisa para os professores e para os gestores. Por que a mídia faz essa transformação, essa inversão de valores? Como é que nós, sindicalistas, podemos melhor nos organizar, utilizando essa ferramenta da rede social? Qual é o peso que a Conferência Nacional de Comunicação tem em relação ao governo? E aí, como que faz para construir uma lei de meios e construir uma comunicação que seja para todos nós, se a gente ainda depende de quem está lá em cima e diz o que pode e o que não pode fazer na comunicação do país? Depende cada dia mais de nós mesmos, de estar construindo alguma coisa diferente do que está lá, né, para apresentar algo novo. A mensagem parece clara. Depende de nós. Como faremos? Quais as propostas? Temos que primeiro acabar com essa lei desgraçada das concessões de rádio e televisão. Tem que revogar as concessões. Para conseguir isso, temos que convencer milhões e milhões, 200 milhões de pessoas, 150, 100 milhões de pessoas. Sem isso, nós vamos ser capados na rua, se formos falar de revogar a Globo, a SBT, a Bandeirantes, os Cambau. Temos que revogar as concessões de rádio e televisão, fazer revogar através de lei. Tem que ter uma rádio dos trabalhadores em Minas Gerais. Tem que ter uma rádio dos trabalhadores em Santa Catarina. Como é que vamos conseguir? A lei dos meios, está lá o companheiro que falou sobre a Argentina, vocês ouviram, eu não pude ouvir. É mudar completamente a lei. E jornal. Agora, jornal unificado não precisa lei nenhuma. Quem impede você de fazer um jornal em Santa Catarina? Nós não temos adversário. Adversário tem no campo de futebol. Que outro time é adversário. Na política nós temos inimigo mortal, inimigo de classe. A classe empresarial tem classe, sabe muito bem seus interesses. E os inimigos dessa classe são a classe trabalhadora.
percebo que tem categorias que, apesar delas terem grande parte de sindicalizados, que inclusive participam das atividades sindicais, eu percebo que elas têm um perfil muito diferente do que a gente da imprensa sindical gostaria de noticiar. Elas têm um perfil mais, digamos assim, revista Veja, para ser bem geral. Como que a gente introduz essas pautas para esses trabalhadores que, apesar de serem trabalhadores, de venderem a sua força de trabalho em troca de um salário, como qualquer um, eles não se veem nesse contexto, né? O que eu gostaria de trazer aqui para reflexão é como aproximar o nosso discurso, né, a nossa concepção de prática, de política, desses trabalhadores. Como fazer? Discutir, de repente, umas pautas mais variadas, por exemplo, direitos humanos, né? Essa questão, por exemplo, da maioridade, questões mais gerais. Como aproximar, né? Como fazer essa categoria parar para pensar sobre questões políticas mais gerais, sem a gente cair naqueles preconceitos, né, que a gente vive sofrendo por conta de ser sindicalista, militante político e tal. Que quando nós tivemos já experiências para a unificação, sempre esbarra nessa questão, quando os dirigentes estão na reunião e dizem, tá, mas e a minha coluna vai sair que dia? Aí vem o outro, tá, mas vai ter a tua coluna, a minha vai sair, então, em que outro dia, em que página? E a gente explica, não é coluna. Aí a gente usa o exemplo do Brasil de Fato para mostrar, ó, são pautas, por exemplo, se o Citraturb tem uma greve dos motoristas, ele vai estar na capa. Ah, mas eu vou ser capa quando? Então, as iniciativas têm sempre esbarrado nessa questão do personalismo do dirigente, e eu diria até de uma incapacidade política de compreender que a conjuntura não é a conjuntura do seu sindicato. Então, como conseguir construir um impresso ou um meio de comunicação unificado e que traga todos esses tipos de pensamentos? Eu acho que esse é o grande desafio do movimento sindical e do movimento de esquerda. Por que as notícias dos trabalhadores não saem nos jornais? A resposta é óbvia, já foi dito aqui. Não sai no jornal porque nós vivemos no sistema capitalista e nós vivemos dentro de um processo da luta de classe. E a luta de classe pressupõe que uma classe explora e domina e a outra é explorada e é dominada. E é óbvio que a classe que explora e domina não vai dar espaço para a gente na televisão e no rádio, a não ser para fazer o que sempre faz. Manchar, sujar, embaralhar, enganar, mudar as pautas. Então, assim, a gente só faz parte do sistema midiático dominante ou quando a gente é vítima do sistema, quando tem enchente, quando tem incêndio, parará, ou quando a gente é bandido, né? E que aí, então, a gente é o baderneiro, é o vândalo, é o assassino e tal. Esse é o nosso papel dentro dos meios de comunicação. Porque os meios de comunicação são o quê? Aquilo que o grande filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto diz, são os ventrílocos do sistema. Os nossos dirigentes sindicais, eles muitas vezes preferem 30 segundos na RBS do que uma página inteira num jornal sindical. Então, essa coisa também, dessa mística que os dirigentes sindicais têm de querer aparecer na televisão ou no jornal, é uma complicação. E tem que entender que toda vez que eles aparecerem no jornal ou na televisão, eles vão aparecer como aqueles que são do mal, os malditos, os vândalos, os burros, ignorantes, enfim. Não dá para a gente querer democratizar isso que está aí. Porque quando eu falo em democratizar, eu estou querendo dizer, vamos melhorar o que está aí. Eu não quero melhorar o que está aí. Eu quero outra coisa. Os meios de comunicação alternativos, eles são importantes num determinado momento da luta, mas, como já foi dito aqui 1000 vezes, eles sozinhos não dão conta. Os meios alternativos são importantes. Mas, se a gente não tiver uma visão ambiciosa de tomada desses meios, como uma RBS, por exemplo, nós sempre vamos perder. 30 segundos na RBS nos destrói um trabalho de 2, 3 meses que a gente faz. E é assim que acontece. Quero disputar a hegemonia. Eu quero outro jeito de ser Estado. Eu quero outro jeito de ser sociedade. Eu não quero, dentro do sistema capitalista, ter uma excelente rede de discussão ou de divulgação da informação.
né? E aí a gente vai falar, por exemplo, dos estados que estão fazendo transformações importantes, como é o caso da Venezuela, que foi o primeiro país a ter uma lei de meios, em 2004. Como é que essa lei de meios se constituiu? Ela se constituiu em anos de discussão, 2, 3 anos de discussão nos bairros, com o povo em luta. E essa lei se fez das pessoas, do povo. A primeira tarefa do jornalista do sindicato é alfabetizar os dirigentes. Porque, como já foi dito aqui também no seminário, muitos dirigentes não sabem, não entendem de comunicação. Então, essa é uma tarefa prioritária do jornalista. Primeiro, alfabetizar. E depois é tentar imprimir no sindicato uma outra maneira de produzir a comunicação, que não se limite a reproduzir o mesmo tipo de comunicação que as pessoas recebem via televisão ou via impresso. Então, teria que ter essa delicadeza de primeiro alfabetizar e depois também inovar, inventar. Fazer o que os outros fazem não é uma boa coisa. Que o que nos reúne com todos os demais companheiros, além da condição de sermos progressistas, é um debate que já travamos com pobres muito tempo, desde 2008, Elaine, com a Miriam e demais, Tali, que é o debate da soberania comunicacional. Como nós queremos mudar o desempenho do jornalista se ele não se entende como trabalhador? Do dirigente sindical, se ele também não mais se entende como trabalhador. E da própria sociedade, se ela é subalterna e terceirizada. Nós, também jornalistas, como trabalhadores, não temos mais nos identificado na nossa condição de classe. E o que vai mudar o papel do jornalista é sua condição de classe. Recuperar a condição de classe. Eu quero, companheiros, companheiras, lançar uma proposta. Uma relação estável de discussão do que significa hoje ser jornalista. Jornalista não é apenas um assessor comunicacional, não é apenas uma pessoa que recorta, que clipa, que faz trabalhos, digamos, não menores, mas, digamos, parentes ao jornalismo e não jornalismo. Então, me parece que ele pode contribuir se o sindicato lhe permite, de uma forma ou outra, que ele se expresse enquanto tal. E aí, há duas questões que me parecem fundamentais. É necessário que haja reportagem no jornalismo sindical, isso é fundamental. E a segunda questão, é necessário que comece um estudo profundo da atual situação do novo sujeito social, a nova narrativa, a nova linguagem, um novo tipo de formato comunicacional, mas não só ele, senão um novo tipo de condição que tem o trabalhador dentro e fora do sindicato. E isso não acontece, não se avalia com profundidade. Então, são dois problemas, né? Um tem a ver com essa linguagem e o anterior tem a ver com a ausência de algo que é fundamental no jornalismo, que é a reportagem. Enquanto o jornalista sindical não possa fazer a reportagem dos trabalhadores, não possa confrontar os patrões, as empresas, com os trabalhadores, a partir da reportagem, não haverá reflexão. Quando não há reflexão, toda mobilização é frágil, não é contínua, é inconsistente e tende a ser derrotada. Lei de meios? O desafio é quebrar o poder dos grandes monopólios de comunicação. En la Argentina tenemos una ley de medios de la democracia desde exactamente el 10 de octubre de 2009, pero
yo sería un mentiroso si dijese que es solo producto del trabajo de legisladores y militantes sociales y políticos de ese año o de esos últimos años. Es un trabajo de casi 30 años de militancia, de un grupo de organizadores, organizaciones sociales, de un grupo de académicos, de periodistas, que a comienzos de la postdictadura cívico-militar que azotó la Argentina, como azotó a Bolivia, a Venezuela, a Brasil, a Uruguay, a los países del Cono Sur, empezaron a trabajar la necesidad de tener otro tipo de comunicación, una que tenga como paradigma el servicio y no la mercancía. A lo largo de todo el territorio argentino se discutió el proyecto en foros, en reuniones como esta, absolutamente abiertas a organizaciones, a dueños de medios, a personas sin pertenencia orgánica ni a partidos políticos, ni a sindicatos, ni a fundaciones, ni a universidades. Cualquiera, yo participé del de Mendoza, que es de donde yo soy, en la Argentina, cualquiera se podía inscribir y hablar y proponer modificaciones o agregar propuestas. Esta ley regula radio y televisión solamente. Y esta ley no está plenamente vigente porque el medio hegemónico argentino, el grupo Clarín, que es el equivalente a O Globo, ha interpuesto una medida judicial de inconstitucionalidad sobre 2 artículos de esta ley. Yo quiero cerrar mi primera participación en este panel diciendo que pese a la tremenda voluntad política del gobierno de Cristina Fernández, que ha roto, insisto, con los paradigmas de los gobiernos liberales burgueses de la Argentina, parece haberse hecho carne esto que alguna vez me dijo Eduardo Galeano en una entrevista para mí inolvidable, que lo único que se construye desde arriba es un pozo. Y me parece que la posibilidad de promover esta ley de medios está íntimamente ligada al crecimiento de los movimientos sociales. Tuvo el respaldo, y esto es lo novedoso, o una de las cosas novedosas, tuvo el respaldo de la iniciativa política de un gobierno, que a diferencia de los gobiernos anteriores, cuando se presentaban proyectos, 8 o 9 proyectos desde el advenimiento de la democracia en 1983, desde ese entonces llegaban al Congreso de la Nación y el lobby de las grandes empresas mediáticas, de la industria farmacéutica y de otras grandes concentraciones económicas, abortaban o impedían el tratamiento de estos proyectos. La diferencia entonces es que esta vez hubo voluntad política desde el Estado, desde el gobierno y desde el Estado, digamos, como para apuntalar el trabajo de los movimientos sociales. Infelizmente, o meu relato não será relato tão otimista e vocês sabem bem por quê, das dificuldades que nós enfrentamos aqui no Brasil para avançar da mesma forma que os argentinos avançaram em relação à construção de uma lei de meios, que é algo que está presente em todos os países, as grandes democracias do mundo. Então, nós não tivemos capital e condições políticas de fazer o debate que foi feito na Argentina e que levou as pessoas à rua, impulsionadas também pelo governo, e que levou as pessoas à rua para dar sustentação política à lei de meios. Eles foram buscar em várias experiências de vários países, né, das legislações mais avançadas que existem, aquilo que de melhor conviria
para adaptá-los à sociedade argentina deste momento, neste estágio. Então, ela é a mais moderna que existe. Infelizmente, os nossos cursos de comunicação estão querendo formar gente para o mercado, mas é também um trabalho acadêmico. A luta dos trabalhadores não é notícia porque há um monopólio de poder dos grandes grupos de comunicação. Então, para nós respondermos a primeira pergunta, nós temos que saber como enfrentar esses grandes grupos de comunicação através, do meu ponto de vista, por 2 caminhos. Um é este que a Argentina já nos mostrou, e outros países da América Latina já demonstraram. E o outro é a construção efetivamente de redes públicas de comunicação que incorporem veículos do Estado, veículos da sociedade civil, onde se incluem os veículos dos sindicatos, das organizações sindicais. Outro exemplo de avanço nessa área, coisa que parecia impossível também há 15 ou 20 anos, é a construção da TVT, a TV dos Trabalhadores. Eu estou nessa militância dessa luta aí pela democratização da comunicação há algumas décadas. E posso dizer para vocês que até 15 anos eram os jornalistas na FENAGE, nos seus sindicatos da categoria, eram os radialistas, em parte, e eram os cursos de comunicação na universidade que abriam espaço para essa discussão. Na verdade, eram os produtores da informação que discutiam a questão da democratização da informação. Os demais setores da sociedade não se viam envolvidos nesse processo. As coisas mudaram muito. E o exemplo maior é este seminário. É a Confecom, a Conferência Nacional de Comunicação, que há 2 anos reuniu, nessa discussão, eu acredito, mais de 30 mil pessoas nas plenárias preliminares em todo o Brasil, discutindo a comunicação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que parte significativa da sociedade, e parte significativa da sociedade organizada, através de sindicatos, movimentos sociais, já despertou para esse problema. Já despertou que a comunicação é fundamental no seu dia a dia, é fundamental na sua participação na sociedade, e passa a discutir. Eu acho que esse seminário eu vou levá-lo como referência para mostrar que a sociedade se abriu para além dos produtores da informação, se abriu para os receptores da informação, que hoje também são produtores, através das novas tecnologias que podem também, estão difundindo a informação no Brasil e no mundo. Há um problema sério que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está muito difícil, né? Então, fica cada vez mais difícil para o jornalista preservar o seu emprego e entrar em lutas políticas. Mas é o preço que se tem que pagar para o avanço da democracia. Eu acho que o jornalista tem um papel fundamental porque ele conhece o processo por dentro. E mais do que o jornalista, o professor universitário da área da comunicação. Gostaria de parabenizar a organização desse seminário. Achei que foi uma iniciativa assim, muito valiosa, muito importante. Acho que os jornalistas e os dirigentes que estiveram na organização desse processo merecem todo o nosso aplauso. Eu acho que nós, jornalistas que atuamos no movimento sindical, no movimento esquerda, no movimento popular e dirigentes sindicais também, temos que o tempo todo fazer esforços para que eventos desse tipo aconteçam com certa frequência. Espero que esse seja apenas o primeiro de vários que ainda possa acontecer. Espero que, inclusive, amplie-se para o número de sindicatos. Esse ano foram Sintrajusc, Sinasef, bancários, pessoal do Sindasp e Sindesprev, e que no próximo ano venham outras entidades, venham outras organizações para somar na luta, para somar no debate e garantir reunir mais dirigentes, mais jornalistas para fazer essa reflexão tão boa que foi feita aqui nesses 2 dias. A gente dá por encerrado. A comissão agradece imensamente a presença de todo mundo e até uma próxima.
Se não acreditasse em quem me escuta, se não acreditasse no que dói, se não acreditasse no que fica, se não acreditasse no que luta, que coisa eu seria?